Oi gente, estou aqui hoje para fazer um vídeo sobre pincéis. Basicamente tudo que vocês precisam saber para montar um kit básico de pincéis e também um não tão básico, porque às vezes você já tem o básico e pensa o que mais eu posso precisar. Duas coisas importantes de falar. Esse vídeo é para acompanhar um post que entrou no Dia de Beauté recentemente, mostrando esses pincéis que são os básicos e que são os extras, que são bem úteis, com várias opções de várias marcas. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês entenderem o conceito do formato do pincel e por que ele faz o que ele faz, mas não é para vocês focarem na marca, tá? Porque parecidos com os que eu vou mostrar, tem um monte. Se vocês querem saber quais são os que eu uso sempre, é só ver os últimos tutoriais, porque eu não tenho variado tanto os pincéis, então eu tenho usado sempre os mesmos meio numa preguiça. Mas, então é isso, o foco realmente é no formato do pincel, no tipo do pincel e no que ele faz e por que você teria ele, e não, tipo, esse é o pincel mais legal por causa disso, daquilo. No post do Dia de Beauté, que está linkado aqui embaixo, tem várias opções, tem acho que no mínimo 3 opções para cada tipo de pincel que eu vou falar. O melhor jeito, se vocês quiserem assistir e depois ver opções, é clicando aqui no link para o post. Segunda coisa que eu vou falar é que uma coisa que eu percebi ultimamente é que você não precisa ter 1 milhão de pincéis. Parece bem óbvio falar isso, mas eu sempre fui uma pessoa que queria ter 1 bilhão de pincéis. Vivendo uma vida um pouco mais corrida e editada, eu consegui ver que, na verdade, realmente, com poucos pincéis você consegue fazer muita coisa. Então nunca pensem que assim, como uma pessoa leiga, você precisa ter um kit de pincéis super profissional para então começar a fazer boas maquiagens, sabe? Isso é um pensamento que a vida inteira, quem me acompanha sabe que eu sempre falei isso, quem tem meu livro sabe que eu escrevi isso no livro. Eu nunca quero que vocês pensem que vocês precisam ter certas coisas para então poder se maquiar. Você saber se virar com o que você tem e tirar o melhor do que você tem é um talento e é uma coisa que você consegue super exercitar no dia a dia. E pincel é uma coisa muito versátil, que basta você olhar pra ele pra entender que às vezes um pincel que diz lá que ele é pra uma coisa X, mas você pode usar ele pra outra coisa, não tem regra, o pincel é um pincel. Pensem como um artista, como um maquiador na hora que vocês forem usar pincéis. Então vamos começar, né? Já deu de disclaimer, com os pincéis básicos que eu recomendo e que eu acho que são realmente úteis e com eles você consegue fazer praticamente qualquer maquiagem. Então, um pincel de base. Só mais um disclaimer. Eu não tô falando que você precisa de pincel para passar todos os produtos, tá? Base, por exemplo, é uma coisa que dá tranquilamente pra passar com a mão. Sombra cremosa dá pra com o dedo, passar com o dedo. Blush cremoso dá pra passar com o dedo. Mas se você quer pincel, se você acha que o pincel dá um acabamento melhor, eu acho que o pincel ele complementa o dedo e vice-versa. Então eu acabo sempre usando uma mistura dos dois, tá? Então vamos lá. Considerando que você vai usar pincel para se maquiar, pincel de base, tem alguns formatos diferentes, no post eu mostro eles todos. Tem o mais achatadinho, que é aquele mais clássico, que é tipo, eu nem tenho aqui pra mostrar, na verdade, porque eu não queria pegar 1 bilhão de pincéis pra mostrar, mas é tipo isso aqui, que é achatadinho, só que ele é arredondadinho assim. Esse é o mais clássico, não é o meu favorito. O meu favorito é esse modelo aqui, que ele é um meio kabuki, meio arredondado, porque eu acho que ele é o melhor para esfumar. Mas se você quer depositar mais produto, por exemplo, o pincel de base reta é melhor. O que você tem que pensar quando você olha um pincel? A pressão que ele tem nas cerdas, tá? Então você faz assim, na mão você sente a diferença entre um pincel de base tipo assim e um pincel, por exemplo, de bronzer e pó fofão, ó. Então, a densidade das cerdas vai determinar o efeito que aquele pincel vai dar na sua maquiagem. Quanto mais durinho e, assim, rígido, mais força ele faz. Então, para esfumar bem a base, é ótimo um pincel mais durinho. Para mim, pincel de base, escolhe algum desses. Tem o Duo Fiber, que daí é mais leve, que é tipo isso aqui. Ó, como ele é levinho, ele dá uma cobertura mais leve. Porque quanto mais durinho, mais ele vai depositar produto, mas ele também te permite esfumar. Por exemplo,
O pincel mais levinho, ele vai depositar pouco o produto e esfumar muito bem, então é um acabamento mais leve. Um pincel que seja mais durinho, mas ele é assim, mais arredondado com essa cerda assim, que aqui fica mais molinha, ele vai depositar um pouco mais de produto, mas ele vai esfumar bem, então ele também dá um acabamento bem natural. Se você pega aquele mais achatadinho, ele deposita bastante produto e ele não esfuma tanto. Então, depende do acabamento que você quer, você tem que ver o pincel que vai ter esse equilíbrio entre depositar o produto e esfumar. E a precisão. Então, chegando agora já na precisão, falando de pincel de corretivo. Acho que aqui dá para ilustrar muito bem esse ponto que eu tô falando. Então, eu recomendo ter 2 pincéis de corretivo, porque tem a correção, tem o corretivo da olheira e de áreas maiores. Às vezes, se você vai fazer sua pele só com corretivo, você pode usar ele com um pincel maior. E tem a correção pontual. Se você costuma ter espinha, se você costuma ter manchinha, ou a espinha deixa uma manchinha que você quer disfarçar, o pincel bem pontual, tipo esse aqui, achatadinho, é perfeito. Você pode usar um pincel de batom para fazer esse efeito, porque ele é um pincel achatadinho, pequenininho, de cerdas sintéticas para você passar produtos cremosos. Então, você olha o formato pequenininho e bem denso, achatadinho, perfeito para coisas pontuais. Então, esse é um que eu uso na correção pontual. E esse aqui, que é mais fofinho, ó, maiorzinho e mais fofinho, eu gosto para esfumar o corretivo. Então, na olheira, porque eu acho que dá um acabamento mais natural, e quando eu faço a correção de uma espinha, por exemplo, eu combino os dois. Então, eu deposito o corretivo bem pontualmente onde precisa, e aí com o pincel mais fofinho, eu esfumo aquele corretivo. Ou áreas maiores. Então, por exemplo, no verão eu tenho uma manchinha aqui que sempre volta, é inevitável. Então, eu passo o corretivo aqui, daí eu também passo um pouquinho mais de corretivo em cima dela. Então, eu uso esse pincel mais fofo. Então, é isso. Áreas maiores, pincéis maiores, mais precisão, pincéis menores. E sempre considerando qual é o produto que você tá usando. Bom, o quarto pincel de rosto que eu acho super básico e ótimo para ter é um pincel de tamanho médio multiuso. Então é um basicão, e aí eu considero assim, pode ser um desse formato, tá vendo? Que ele não é nem muito grande, nem muito pequeno, nem muito gordinho, nem muito achatado. Esse pincel, eu uso ele tanto para fazer contorno, quanto para passar iluminador, e eu poderia usar ele para passar blush também. Às vezes a gente fica assim, ai não, mas eu não posso usar o mesmo pincel para tudo, mas na prática você pode, entendeu? Por isso que eu gosto de sempre me maquiar com uma toalhinha no colo, porque eu vou tirando o excesso de produto do pincel e aí passa. Não é que você fez o contorno e daí na hora que você passar o iluminador vai vir um marrom aqui. Se você tirar o excesso, dá tudo certo. Então, esse pincel multiuso te salva, assim, mesmo para passar pó, por exemplo, ele também resolve. Então, ele é um 4 em 1, tá? Óbvio que você pode, num segundo momento, ir elaborando. Então, você pode, por exemplo, eu gosto de passar pó com um pincel menor. Eu uso esse aqui para passar pó também. Então, depois que eu espalhei o corretivo e tal, se eu vou passar, por exemplo, se tá calor, eu fico com a pele um pouco mais oleosa, eu uso ele para passar pó na zona T. Para selar a correção de uma espinha, eu também uso ele, porque daí eu quero um pó que não vai no rosto inteiro, é um pó mais focado. Agora, dá pra usar esse aqui também tranquilamente, tá? Então, com esses 4 pincéis de rosto, você consegue fazer tudo que você quiser. Dá pra passar bronzer no rosto inteiro. E outra dica que é super, super boa, dependendo de onde você segura o seu pincel, vai fazer diferença na pressão que você faz na hora que você tá aplicando o produto. E outra, o primeiro lugar onde você encosta o pincel na sua pele ou no seu olho, depois de pegar o produto, é onde vai focar mais. Então vamos supor que eu quero passar iluminador. Eu sempre seguro o pincel mais pra ponta, porque a mão fica mais leve e o pincel naturalmente faz menos pressão, deposita menos produto. Se você segurar ele aqui, você faz mais força. Então, por exemplo, contorno, pego mais produto, foco aqui, ó, aplicação mais focada e mais, né, certinha, precisa. O iluminador eu quero um pouco mais leve, então eu seguro mais na ponta, ó. Isso já faz a diferença. Então não é só o pincel que você escolhe, é a pressão que você coloca, ou seja, onde você segura e onde você encosta na hora que você... Primeiro lugar que você encosta depois que você pegou o produto. Se você quer que o seu
contorno mais intenso fique aqui, você encosta antes o pincel aqui, depois você esfuma, entendeu? Então, com esses 4 pincéis de rosto, você tá resolvida. Para o olho, você precisa, ao meu ver, de 3 pincéis, que são basicamente 3 tamanhos de pincel, tá? Um médio, um bem pequeno e um gordão. Por quê? O médio, tipo esse aqui do meio, você vai usar para depositar a sua sombra, tá? Então ele é um pincel de pressão média, densidade média, que você pode tanto depositar se você fizer mais força, quanto esfumar se você fizer menos força. Então ele já é um versátil. Mas eu recomendo ter também um pincel mais gordo de esfumar. Olha como a cerda dele, ó, espalha. Esse aqui é perfeito para dar o acabamento. Eu já fiz um vídeo só falando disso, desse acabamento do esfumado. Sempre dá vontade, inclusive, de fazer um pouquinho. Você depositou o pincel com a sombra com esse, esfumou com esse, seu olho ficou efeito profissional. E aí um terceiro para fazer detalhe, rente aos traço, esfumar um lápis rente aos cílios, passar rente aos cílios de baixo. Você precisa de um pincel menor porque é o tamanho aqui da região, entendeu? Fininho assim como esse, achatadinho e fininho, ou aquele pincel pontudinho que chama o pincel lápis, faz super bem essa função. Um pincel chanfrado poderia substituir esse aqui e também ser o seu pincel para delineador. Eu vou chegar lá, delineador em gel. Mas eu acho que esse aqui, se você não usa nunca delineador em gel, por exemplo, eu tendo a usar mais o delineador canetinha. Então eu prefiro esse aqui porque ele me dá essa versatilidade de esfumar melhor do que um chanfrado, tá? Então 3 pincéis pro olho, sua vida está resolvida. E aí tem alguns pincéis extra que eu recomendo, e aí isso vai muito de acordo com o que você usa. Então eu vou dar o primeiro exemplo, é bem básico, é bem óbvio. Pra mim, hoje em dia, praticamente, sei lá, 70% das vezes que eu me maquio, eu só uso blush cremoso. Eu amo esse pincel pra passar blush cremoso, então pra mim ele é um básico. Porque eu uso blush todo dia, uso blush cremoso todo dia. Então esse pra mim, o pincel do blush cremoso é um básico. Esse aqui é um Duo Fiber de tamanho um pouquinho menor do que seria um de base. Então eu acho ele perfeito pra passar. O Duo Fiber ele é ótimo pra produtos cremosos e esse aqui, pequenininho, ele é perfeito, encaixa certinho na bochecha, tem uma leveza que não faz aquele blush cremoso tirar o que você já fez de base e tal. Então é ótimo, eu super recomendo um pincel Duo Fiber um pouquinho menor pra passar o blush cremoso. Então assim, é óbvio que se você usa blush cremoso todo dia, você vai falar, não, pra mim isso é um básico, mas gente, né, eu tô aqui dando o guia, né, vocês aí adaptam para a realidade de vocês. Se você ama fazer contorno, eu acho que pode ser legal ter um pincel específico para contorno, que seria um pouquinho menorzinho e um pouquinho mais achatadinho, durinho, tá? Então ele é um pincel mais bravinho, nervosinho, para você fazer aquele contorno um pouco mais marcado. Então nesse caso, você poderia ter ele para fazer o contorno, e aí esse aqui, aquele seu pincel multiuso basicão, do kit básico, você deixa ele só pro blush, só pro iluminador, ou só pro pó, né? Você vai alternando os usos. Aí, um pincel gordão pra bronzer, eu acho que é legal. Pra quem gosta de fazer aquele make bronzer mais geral, fica bonito quando é justamente isso, mais geral, mais difuso no rosto todo. Você concentra a aplicação em algumas áreas, né? Tipo, aqui, testa, topo do nariz e queixo, mas você não quer que o pó vá igualzinho no seu rosto inteiro. Então você consegue com um pincel gordão pôr também mais produto, daí você esfuma, sabe? Então um desses é ótimo e também é bom pra pó se você quer passar pó no rosto inteiro. Eu considero um não assim 100% kit básico, porque com aquele multiuso você já consegue usar pro pó. Mas se você ama bronzer e você gosta, você vai usar muito, vale a pena. E aí eu pensei em mais 2 pincéis de olho, que são um Duo Fiber menorzinho, tipo esse aqui, pra passar, espalhar a sombra cremosa. Eu acho ótimo espalhar a sombra cremosa com o dedo, mas tem gente que prefere usar pincel sempre. Se é seu caso, um desse tipo vai super bem. Mesma lógica do pincel Duo Fiber para o blush cremoso. O produto cremoso, ele se entende muito bem com esse tipo de pincel, que aceita muito bem as cerdas dele, aceitam muito bem
a textura cremosa. Então esse é um bem legal se você sempre usa sombra cremosa e você prefere usar pincel. E aí, um chanfrado para fazer delineador em gel. O delineador em gel não tem outro jeito de passar que não seja com pincel chanfrado. Então se esse item faz parte do seu dia a dia, definitivamente você vai precisar. Outro uso para o pincel chanfrado é sobrancelha. Esse aqui, na verdade, é um de sobrancelha. Como vocês podem ver, ele tem um negocinho de sobrancelha do outro lado. E eu peguei ele justamente porque você às vezes olharia e fala assim, isso é um pincel de sobrancelha, mas ele também pode ser um 2 em 1, que é delineador em gel e você usa para sobrancelha só o lado da escovinha. Um que eu não falei foi pincel de boca. Eu realmente acho que eu nem coloquei ele no post. Talvez porque eu nunca passe batom com pincel. Eu meio que sempre esqueço. Mas assim, de novo, se você só usa batom com pincel, vale a pena ter um pincel de boca. Lembrando que o seu pincel de boca pode funcionar para o corretivo, mas nesse caso não dá pra fazer o uso combinado, tipo aquele multiuso que eu falei, que você consegue passar meio que tudo. Para batom e corretivo ao mesmo tempo vai complicar um pouco mais. Mas se você tem essas duas necessidades, você teria que ter dois. Gente, então é isso. Eu vou colocar, só porque eu sei que vocês ficam curiosas, todos os pincéis que eu falei, a lista aqui embaixo, tá? Não vai entrar na tela porque eu não quero que vocês se distraiam com outras informações. Mas assim, a lista tá aqui embaixo, se vocês quiserem, na ordem. Mas eu super recomendo entrar nesse post que tem várias outras opções e tem tudo bem explicadinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tô pra gravar há séculos. Amei que finalmente rolou. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.